Salve, galera aqui do Futebol na Veia. Eu estou aqui com a Valéria, com o Lucas e com o Henrique para a gente comentar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu nesse final de semana. 6 jogos ocorreram, eram para ser 7, mas aconteceram 6. E antes de a gente começar, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Futebol na Veia, curtir o vídeo. E agora vamos começar pelo talvez o principal jogo da rodada, que é o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? O Flamengo perdeu dentro de casa na estreia de Dominique Torrent, o catalão. Então vamos começar pela Valéria, para ela falar o que ela achou do jogo, né? As impressões dela sobre a partida. Oi, gente, tudo bem? Bom, falar um pouquinho desse jogo que eu acompanhei hoje. Foi uma partida interessante de se ver, principalmente pelo lado do Atlético Mineiro, que surpreendeu. Acho que a visão de jogo do Sampaoli foi bem interessante. Ele não se amedrontou diante do Flamengo, que todo mundo sabe que é uma equipe forte, que foi a equipe campeã brasileira do ano passado e foi a equipe que ganhou a Libertadores ano passado também. Não tem como desprezar esse fato. Então, acho que foi uma partida bem legal e bem surpreendente pelo lado do Atlético Mineiro, mas pelo lado do Atlético Mineiro, que conseguiu segurar bem o Flamengo e não teve medo também de sair jogando. Apesar da posse de bola e as tentativas serem em número maior do Flamengo, acho que o Atlético Mineiro se virou bem ali e levou mais perigo, inclusive, exigindo um pouco mais do Diego Alves, que é o goleiro do Flamengo. Acho que perdeu algumas chances de gol também, normal. Achou ali aquele passe do Guilherme Arana, que acabou resultando no gol contra. Era uma jogada interessante, podia ser bem trabalhada. Talvez se o Felipe Luiz não tivesse tentado tirar alguém do Atlético, poderia recolher e resultar no gol de qualquer forma. Acho que foi um jogo bem, uma leitura bem interessante. E eu tenho apenas 2 críticas a fazer. Não são bem críticas, mas ao time do Flamengo, que primeiro que estava meio sem ritmo de jogo, como eu vi muitos comentaristas falando, realmente o Flamengo iniciou primeiro, né, o Campeonato Carioca e terminou primeiro o Campeonato Carioca, enquanto os outros clubes estão disputando os seus campeonatos até agora. Então, perdeu um pouco do ritmo de jogo. Os clubes estavam jogando enquanto o Flamengo estava só treinando. Então, isso é um ponto também a ser ressaltado. E também o novo técnico, né? Estava conhecendo a equipe agora, então não dá para exigir muito dessa qualidade técnica que ele poderia trazer neste exato momento. Mas nada que diminua a vitória e o bom jogo que o Atlético Mineiro fez na casa do Flamengo. Obrigado, Valéria. Lucas, a Valéria citou ali um pouco por cima a posse de bola. O Flamengo teve 35% de posse de bola contra 35% do Atlético Mineiro. Deu 6 a gol contra 10 do Mineiro. Então, você acha que o resultado foi justo de alguma forma? O Flamengo merecia um resultado melhor nessa tarde? Olha, primeiramente, boa noite a todos da mesa que estão participando e também quem está visualizando o nosso debate, que acompanha o trabalho do Futebol na Veia. Creio que o resultado mais justo seria um empate, para ser bem sincero, diante das oportunidades criadas pelo Flamengo. Por mais que o São Paulo ele tenha uma metodologia em relação a todos os times que ele comanda de ficar mais com a bola, o Flamengo também tem uma característica que seria que costuma bater de frente e ter efetividade contra esse tipo de estratégia do adversário, que é a pressão na saída de bola. Então, por inúmeras vezes, a gente conseguiu ver Bruno Henrique, como já é de costume, Gabigol, Everton Ribeiro, todos pressionando, linha avançada, e isso trouxe muitos problemas na saída de bola do Atlético Mineiro. E até também por ser um time recém-formado, né, que querendo ou não, o São Paulo está formando agora, chegaram novas contratações, então ainda tem muito caldo ainda para dar ao Atlético Mineiro. Mas creio que o resultado diante das oportunidades que a gente conseguiu ver no jogo, o mais justo, se é assim que a gente pode dizer, seria um empate. Em relação ao time do Flamengo, assim, continua as mesmas características, querendo ou não, o Jorge Jesus acabou de sair, né, do Flamengo, porém hoje, no final do jogo, até uma entrevista do Rafinha chamou bastante atenção, que ele disse que o Flamengo sem a torcida no Maracanã não é o mesmo, e isso a gente há de concordar, não só o Flamengo, mas outros clubes que têm uma torcida presente, fanática, querendo ou não,
faz diferença na hora de buscar um resultado e tudo mais. E o que eu entendo que, assim, o novo técnico do Flamengo mais pecou foi talvez a falta de conhecimento das características dos jogadores. Então, a partir do momento que chegou ali diante de um revés, nos primeiros minutos do segundo tempo, para o final da partida, ele praticamente tirou todo o meio-campo de criação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, e lotou de atacante. No mais, o Vitinho, que também é um meio atacante, querendo ou não, ele até consegue criar, mas assim, sem criação alguma. Então, creio que isso pecou bastante no momento do Flamengo buscar esse resultado. E o São Paulo é aquilo que a gente já conhece, né? Ele não se intimida de maneira alguma. Ano passado, com um elenco limitado, ele conseguiu ser vice-campeão brasileiro diante do Santos. E esse ano, o tamanho investimento do Atlético, ele vai em busca do título. Então, nada melhor que começar diante do atual campeão brasileiro no Maracanã, sem torcida, há de ressaltar. E o estilo maluco dele de jogo mesmo, de ir pra cima. E é isso. Seguindo essa linha de raciocínio que você falou das torcidas, é interessante a gente olhar, né? Hoje, as 6 partidas que aconteceram nesse fim de semana, na primeira rodada do Brasileirão, os visitantes ganharam 3 partidas, os mandantes apenas 2. Ou seja, o mando de campo, as torcidas está um pouco mais fraco, né? A gente, eu acho que perde um pouco isso do mandante ser tão forte, de ter uma vantagem tão gritante contra o visitante. Sem a torcida, isso não faz tanta diferença. Por mais que os times tentem recriar isso de alguma forma, com caixa de som, a gente sabe que não é a mesma coisa do que um ambiente realmente quente ali no estádio como o Maracanã, como a Arena Corinthians, como a Allianz Parque, Baixada e outros. E, Henrique, eu queria saber se, após essa vitória do time do São Paulo em cima do atual campeão da América, atual campeão brasileiro, se o time ganha confiança e você acha que ele é, sim, um dos favoritos ao título, se ele pode bater de frente com o Flamengo ao decorrer do campeonato. Sim, eu creio que o Atlético pode bater de frente com o Flamengo. Né? Uma prova disso que a partida ela foi bem equilibrada. Né? No início do primeiro tempo, mais ou menos minutos, o Bruno Henrique fez uma grande jogada que quase que resultou no primeiro gol da partida. Né? O Atlético Mineiro, ele já fez, por onde saiu o gol, né? Sempre atuava mais pela ponta esquerda, que é onde veio no cruzamento do Guilherme Arana e resultou o gol contra do Felipe. Então, eu creio que a forma de jogo do São Paulo, que todos nós já conhecemos, que é para cima, sem medo de tomar gol, ele não importa do resultado, ele, assim, isso vai ser o diferencial pro Atlético Mineiro, né? Essas novas contratações, um até que me surpreendeu na partida assim foi o Guilherme Arana, né? Jogando naquela forma, correndo pelo meio, não só de jogando aquele diálogo, mas pelo meio, fazendo as infiltrações, chegando no linguajar do futebol que fala no facão ali pelo fundo, fazendo essas jogadas, mostrou que o time a forma rápida de jogar do time do Atlético, de envolver o time, né? O time adversário. Agora, continuando, a gente falou bastante do São Paulo, né, nessa partida. E o ex-time do São Paulo, o vice-campeão brasileiro do ano passado, também estreou hoje pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o RB Bragantino. Eu queria que a Valéria falasse um pouquinho sobre esse jogo, o que ela achou da estreia do Santos e do RB Bragantino no Campeonato Brasileiro. Fábio, antes de eu falar um pouco do jogo do Santos, eu queria só falar uma coisa que eu lembrei agora também, que o São Paulo terminou o ano passado vencendo o Flamengo e começou esse ano também vencendo o Flamengo, então é um fato curioso nesse brasileiro, né? E agora falando um pouco do Santos e RB Bragantino, o jogo foi na Vila Belmiro, né? A gente viu o Santos com um pouco mais de posse de bola também, em relação ao RB, chutando menos a gol, o que é algo que eu achei até surpreendente. Se for pegar, analisar friamente o que aconteceu com os números, o RB Bragantino talvez tenha dado um pouco mais de trabalho para o goleiro do Santos nesse quesito, porque ele chutou 18 vezes, sendo que, se eu não me engano, 10 foram chutes a gol, enquanto o Santos teve uma menor taxa de chutes e menor ainda chutes a gol. Eu peguei os dados aqui, foram 18 chutes do Santos, sendo 6 chutes a gol e 10 chutes... Mentira, 18 chutes do Bragantino contra 10 chutes do Santos.
Então a gente vê que o time visitante deu um pouco mais de trabalho para o time do Santos, isso é uma coisa. O Santos poderia ter aberto o placar com o pênalti sofrido, que o Carlos Sanches não converteu, ele chutou mal, chutou para fora, e esse pênalti poderia ter escrito uma história completamente diferente ali para frente. Mas, querendo ou não, o Marinho abriu o placar com o mini início aleatório, como tem acontecido também em outras partidas, né? O Marinho tem feito muita diferença no time do Santos também. E o Bragantino acabou empatando no final, que também tem feito parte do roteiro do Santos isso acontecer. O time até começa bem, vai levando e toma um empate ou até mesmo uma virada no final do jogo. É uma coisa complicada. O Santos precisa se fortalecer nesse sentido. Foi a estreia do Cuca também. Eu acho que ninguém esperava muito que fossem mandar embora o Gesualdo. E, enfim, o Cuca não teve muito tempo para trabalhar também com a equipe. É algo a se levar em consideração, só que o Santos precisa se fortalecer, tanto dentro de campo quanto fora, porque problemas extra-campo têm atrapalhado e muito a trajetória do Santos. A gente pôde ver isso na volta do Paulista e a gente está vendo isso agora. Então, acho que esse empate para o Santos foi meio com gosto de derrota. Eu não sei o que vocês pensam, mas acredito que não tenha sido muito feliz para a equipe, neste momento, levar esse empate assim, bem no finalzinho, né? Lucas, você gostaria de comentar alguma coisa também sobre Santos e Bragantino? Lucas, você está mutado. Opa, estamos de volta. Em relação a essa partida, nós podemos trazer dois contrastes diferentes. Uma equipe recém-montada, mas com grande investimento e almejando grandes coisas, que é o Bragantino. Então, você encontrar o Santos frente a frente numa primeira rodada na Vila Belmiro, um empate, ainda mais a forma que foi no final do jogo, e tendo assim a maior parte da partida sendo ofensivo, levando mais trabalho do que realmente o Santos acabou levando para o seu gol, podemos colocar aí como um ótimo resultado para o Bragantino, né? Até porque todos sabemos que o objetivo mesmo é a classificação para a Libertadores, e com as novas regras, etc., a gente sabe que o número de vagas aumenta, né, de acordo com os campeões sul-americanos, Copa do Brasil, etc., então coloca aí como um atual momento do futebol brasileiro o Bragantino com grande chance, pela estrutura que tem, né? Então, assim, até trazendo outro ponto, extra-campo, tá? Que isso daí faz parte também da realidade do Santos. Na pandemia, se eu não me engano, só o Bragantino, assim, conseguiu manter 100% do salário dos seus atletas. Então, nem grandes clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, se eu não me engano, não conseguiram manter, cortaram pelo menos de 20% a 25% do salário. Então, isso faz diferença hoje em dia, né? Tem jogadores promissores preferindo jogar no Bragantino do que se arriscar em um grande clube. Também tem a falta de pressão da torcida, tem tudo isso. Então, as perspectivas são ótimas para o Bragantino. Em relação ao Santos, que já é totalmente o contrário, a torcida não aceita o atual elenco do Santos, muito menos o atual presidente, é pedido de impeachment, então isso realmente não faz bem para a entidade, e isso daí reflete em campo. Tanto da falta de investimento, o Santos perdeu jogadores importantes, talvez possa perder ainda outros jogadores importantes também. Ouvimos rumores, mas sem embasamento ainda, de uma possível saída do Soteldo, quem sabe, para outro grande clube brasileiro ou exterior. Então isso tudo pega, né? E assim, o Gesualdo, eu concordo com a demissão dele, não mostrou para que o que veio. O Santos também deu meio que um tiro no pé, pegando um cara que era ex-treinador, né, já comentarista. Isso refletiu também no campeonato. E toda essa pressão extra-campo, falta de investimento, problemas financeiros, o Santos vai ter muito trabalho. Hoje era um jogo importante para começar com o pé direito e vamos ver daqui para frente. Henrique, seguindo essa linha do Lucas, você acha que com o atual elenco do Santos, não só com o que mostrou hoje, mas também nas últimas rodadas do Campeonato Paulista, você acha que o Santos corre risco de sofrer seu primeiro rebaixamento? Eu acho que rebaixamento assim o Santos não corre, né? Se a gente, que nem hoje, no jogo de hoje, o Cuca praticamente repetiu a escalação do Gesualdo, que ainda quando treinava o Santos. Só que o meia Carlos Sanches, ele teve um pouco mais de liberdade. Creio que o rebaixamento não.
mas que o Santos vai brigar ali pelo G6, ali pelo G8 meio da tabela, vai. Ele não vai brigar lá em cima, não. Pela vaga direta na Libertadores. Obrigado. E agora o Lucas tá de azul, né? Azul e branco. Então já aproveita para comentar a partida entre Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. Grêmio, outro postulante ao título que eu colocaria, observando o atual momento do futebol brasileiro, ao lado do grande investimento do Atlético Mineiro, pelo grande treinador que tem, Flamengo, atual campeão em grande elenco, e do Palmeiras também. Então, colocaria esses 4 postulantes ao título. O Grêmio, durante a partida, o narrador, o Jader, se eu não me engano, do Sport TV, ele trouxe até alguns dados interessantes, que seriam o grande jejum do Grêmio, apesar das grandes conquistas nos últimos anos, mas o grande jejum em relação ao Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro, desde 96 sem conquistar. Então, assim, a partir do momento que a gente toma como base os últimos anos, o que a gente pode observar? A longevidade do Renato Gaúcho faz com que o Grêmio tenha uma estrutura montada. Então, assim, perdeu um grande goleiro, que foi o Groi? Perdeu, mas temos o Vanderlei hoje, que é um outro goleiro de ponta. Entendeu? Então, você consegue suprir bem. O Cortez, um lateral experiente. A dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, com o primeiro volante tendo o Maicon, capitão do time. Então, assim, é uma estrutura montada. Perdeu o Everton Cebolinha, sim, mas tem outros grandes nomes também e um grande treinador. O que a gente pode notar do Grêmio nos últimos anos é que tem uma boa estrutura, mas peca um pouco no elenco. Acho que até por isso o Renato, até nas entrevistas coletivas, ele admitiu isso, focar nas Copas, né, com um time copeiro, jogadores experientes e um bom time titular. Então, assim, vai de acordo com os objetivos. Creio que se ficar hoje numa balança entre investir no Campeonato Brasileiro ou investir na Copa do Brasil, creio que o Renato Gaúcho vai procurar focar no Campeonato Brasileiro, diferentemente dos últimos anos. Então, pensando nisso, vivendo a boa fase, que foi em relação à eliminação, né, a classificação em cima do Internacional no último jogo, seu grande rival, tendo totais condições de ser mais uma vez campeão gaúcho, estreou com o pé direito, frente a uma equipe, assim, posso dizer, fraquíssima, do Fluminense. Você observa em inúmeras posições que há meio que um catado de atletas, né, que já talvez se consagraram em outros momentos, como Fred, Egídio, Nenê, mas que não vivem um grande momento faz tempo. Então é um time bem enfraquecido, que sob o comando do Odair vem tentando se reformular. Mas o Grêmio, até aproveitando mesmo essa má fase, podemos dizer assim, das demais equipes do Brasil, essas dificuldades financeiras, gestão, a falta de grandes jogadores no elenco, o elenco repleto, robusto, então estreou com o pé direito mais uma vez e tenho certeza que o Renato vai querer brigar por esse título. Valério, você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa partida? Não, assim, na verdade, eu concordo com o que o Lucas falou. E eu queria só dizer também que, igual ele estava falando da questão do elenco do Grêmio, que às vezes peca um pouco. E hoje eu vejo no Brasil, é muito difícil você ter uma equipe com 2 bons elencos, né? Tipo, um titular e um reserva. É preciso ter esse investimento também, eu concordo com ele. E eu acho que é interessante analisar isso também, questão de elenco, né? A gente às vezes vê um time muito bem desenvolvido dentro de campo com seus titulares, mas às vezes precisa trocar uma peça e vai procurar e não tem. Então a gente tem que analisar isso também e talvez seja até uma deixa para as equipes começarem a olhar mais para a base, tentar trazer os meninos para se habituar um pouco, até com o banco de reserva no profissional, que a gente sabe que é diferente. Eu vi uma entrevista do Felipe Melo falando hoje a respeito de como o Palmeiras vem trazendo a base aos poucos, né? Então acho que é uma deixa até bacana para analisar isso também. Aproveitando que a Valéria falou de base, Henrique, o Grêmio vem revelando grandes atletas nos últimos anos, Arthur, Jean-Pierre, Everton Cebolinha, e agora o Everton Cebolinha está saindo e o grande substituto dele no Grêmio é o PP. Você acha que é um substituto à altura do Everton Cebolinha? Assim, o Everton Cebolinha, ele já foi assim, pelo futebol que ele apresentou, meio que já se consagrou ali no Grêmio.
nenhum jogador, assim, vamos dizer que é insubstituível. Cada um tem a sua personalidade ali no jogo, tem a sua postura. O Grêmio, toda vez que ele entra em qualquer campeonato, ele é favorito pela camisa que tem, ele, né, tem as questões. Porém, assim, pode ser, mas eu acho que o Everton Cebolinha, um jogador da característica dele pro Grêmio, ainda faz muita falta. Pode substituir, assim, momentaneamente, para ajudar, para recompor ali aquela posição, mas o Grêmio precisa de olhar para a base e também tentar buscar um aqui dentro do mercado para suprir a falta do Cebolinha. Lucas, tem algo mais a acrescentar? Sim, em relação ao Grêmio, foi até bem pontuado, o Grêmio vem utilizando a base, né, nos últimos anos, e o que tudo indica é que vai manter essa metodologia, até porque tem um grande comandante à frente, que ao lado de jogadores consagrados, como a gente já citou, goleiro Vanderlei, Jeromel, Kahneman, Maicon, Diego Souza, Thiago Neves, é possível sim colocar essa molecada para jogar. Inclusive, um outro nome de destaque, além do PP, que está gerando grande atenção, os holofotes, por conta da saída do Everton Cebolinha, até por atuar também, né, nessa posição, mas tem um outro garoto chamando muita atenção, que talvez chegou ao ouvido de todos, conhecimento de todos, por conta do gol que ele fez em cima do Internacional, que é o garoto Isaac. Então ele vem atuando ali como segundo atacante, hoje já deu uma assistência, uma grande partida novamente, conseguiu dar assistência do gol da vitória para o Diego Souza, então outro grande jogador. E até algo bacana também, importante que o Henrique comentou, é que obviamente que a gente está enfatizando, dizendo que já tem uma estrutura montada, bons jogadores, vai utilizar a base, mas precisa ir ao mercado. E sem dúvida o Grêmio vai ao mercado, pelo valor exorbitante que conseguiu transacionar o Everton Cebolinha com o Benfica. Então a gente pode esperar coisas positivas do Grêmio, vai muito de acordo com a gestão. Esse ano a gente tem um ano completamente diferente, os campeonatos não terminarão esse ano, certo? Então, assim, o Campeonato Brasileiro em fevereiro, Libertadores idem, então vai muito de acordo com a gestão para saber qual que é o momento certo de ir para o mercado, né? O mercado está inflacionado, não está enfraquecido, é uma boa oportunidade de investimento, então é algo que a gente vai ter que observar aí nos próximos meses. Agora eu vou falar um pouquinho dos jogos de sábado, né? Fortaleza perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense no Castelão. O Coritiba perdeu para o Internacional também dentro de casa no Couto Pereira por 1-0 com o gol do Paulo Guerreiro. E o Sport ganhou de 3-2 na Ilha do Retiro em cima do Ceará, campeão do Nordeste, né? Campeão da Copa do Nordeste. E vocês têm alguma coisa de algum dos 3 jogos de ontem? Pode falar. Não, eu só ia falar que o Sport, que quase foi rebaixado, né, venceu o atual campeão da Copa do Nordeste. Acho que é uma coisa também para trazer. Acho que é interessante a gente ressaltar isso também, que o futebol é assim, né? Tem essas reviravoltas. Sim. Essa foi... Você vai falar alguma coisa? Pode falar, Fabio. Pode completar o raciocínio, não. Eu ia passar pro próximo tema, melhor você terminar. Tá, não, tranquilo. Foi bem pontuado, né? O Ceará, inclusive antes da partida, eu tinha grandes expectativas para ver a equipe do Ceará, mas acabou também indo muito disso, né? Apesar de ter ganhado a Copa do Nordeste e tudo mais, a partir do momento que chega um campeonato nacional, frente a um adversário que possivelmente irá disputar posição a posição para se manter na Série A, aí a gente já começa a trazer aquela teoria de uma final a cada jogo para esses times, tanto quem é postulante ao título, quanto também para quem quer se manter a Série A. Então foi isso que a gente viu. Inclusive, quando a gente pega aí os 3 gols, como já é de praxe também das equipes do Nordeste, contratar jogadores já conhecidos, né, mas que vinham sendo esquecidos aqui no cenário nacional. Então, dos 3 gols, 2 foram marcados pelo Elton, aquele atacante veterano que já vestiu a camisa do Vasco, Jonathan Gomes, que passou pelo São Paulo, CSA. Então, os times do Nordeste vão se virando do jeito que pode, né? O Ceará também segue com a mesma base, pegou o Rafael Sobis, meio que final de carreira, mas que vem sendo importante. Tem o Matheus também, ponta, no camisa 7, se eu não me engano, muito bom jogador. Fernando Praz no gol como liderança. Um zagueiro, que até me fugiu o nome, desculpa, que veio do Internacional, da base do Inter, muito bom jogador, que inclusive fez o gol em cima do Fortaleza na semifinal.
Então, assim, foi uma vitória importantíssima do Sport realmente. E até que a gente comentou no início do debate, o Sport é uma das equipes que quase sempre conseguiu se manter ou até surpreender os grandes times em jogos importantes por conta da pressão da Ilha do Retiro, né? Então, sem dúvida alguma, é um dos grandes times que vão sofrer com essa falta da torcida para as próximas partidas. Até pegando um gancho também nos jogos de ontem, gostaria de ressaltar a vitória importante do Internacional, mais uma vez Paulo Guerreiro, que vem se destacando, parece que é só ele que joga nesse time, né, que joga a responsa mesmo, podemos dizer assim, contando com o D'Alessandro, mas o D'Alessandro vem muito apagado, né, a gente não consegue entender muito bem o Kudê, por não ter colocado o D'Alessandro no último jogo contra o Grêmio, que seria decisivo, então é legal pontuar essa grande fase aí que o Guerreiro vem vivendo, assim como os últimos anos, né, da sua carreira, exceto aquele período do doping, e também ligar um sinal de alerta para o Coritiba, que quando a gente pega a escalação, também conseguimos enxergar alguns nomes veteranos, tais como o Sassá, que até estava no banco de reserva, mas um outro jogador importantíssimo e que quando você pega um elenco assim, você consegue destacar, esse jogador pode fazer a diferença, ele pode levar o time nas costas, era o Rafinha, né, que ex-Cruzeiro, só que o Rafinha no último jogo da final do Campeonato Paranaense acabou sofrendo uma lesão, e se eu não me engano ele não vai voltar mais para essa temporada, então o sinal de alerta ligado ali pelos lados do Couto Pereira, que com certeza o Coritiba vai brigar do início ao fim para permanência na Série A, e essa derrota pode ser que gere um grande prejuízo para a equipe lá na frente. No jogo entre Fortaleza e Atlético Paranaense, o Fortaleza estava jogando bem, estava sendo um jogo equilibrado, mas ficou com a menos depois da expulsão do inteiro. E o Atlético Paranaense conseguiu fazer valer o jogador a mais, fez os 2-0 com o gol de Vitinho e Léo Cittadini, e agora vai ficar na liderança do Campeonato Brasileiro por causa do saldo de gols até a próxima rodada, pelo menos. E aí, no começo aqui do programa, eu falei que eram para ser 7 jogos, né, nesse final de semana, só que acabamos tendo um problema no jogo entre São Paulo e Goiás, né, lá no Serra Dourada, e o jogo acabou sendo adiado por causa de 10 jogadores do Goiás foram diagnosticados com Covid-19, né, o teste deu positivo, 8 deles eram titulares e o jogo acabou sendo adiado. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, começando pela Valéria. Eu acho que a decisão da CBF, do STJD, de ter adiado o jogo foi acertada, porque começa que é um número muito alto de atletas testando positivo para uma doença que é extremamente contagiosa. Então, o mínimo que eles podiam fazer é realmente adiar o jogo. Porém, eu faço críticas ao protocolo que foi estabelecido, porque assim, precisa de um tempo maior para você analisar esses resultados e ver se o time vai ter condições ou não de entrar em campo. São 10 jogadores, sendo 8 deles titulares. O desculpa, o Goiás não tinha banco também para entrar, se eu não me engano, ficariam 2 no banco, ou 3, caso a partida acontecesse. Só que o São Paulo acabou se deslocando, saiu daqui de São Paulo, foi para Goiás para poder realizar a partida, e chegando lá, já dentro de campo, foi informado que não aconteceria o jogo. Então é uma coisa de se pensar melhor na organização desse protocolo. A gente vê que são estados dentro do Brasil que estão em condições diferentes frente ao coronavírus, e a gente vê que isso pode atrapalhar um pouco a logística do campeonato brasileiro. Eu acho que precisa ser melhor pensado isso, precisa ter um prazo maior de exame, de resultado de exame, de contraprova, porque aí você fica, depois teve uma contraprova, e aí um deles falou que não estava. Então, fica desconfiado, é um risco que você expõe as pessoas, e eu não falo só de jogadores, eu falo de staff, de comissão técnica e de inúmeras pessoas que trabalham para que o futebol possa acontecer, até mesmo nossos colegas de profissão que são jornalistas, que vão até lá e se expõem também ao contágio. Então é algo que eu acho que precisa ser melhor pensado, apesar de acertada a decisão do adiamento, o protocolo precisa melhorar. E não só para o brasileiro, mas a gente sabe que vem aí Copa do Brasil, a gente sabe que vem aí Sul-Americana, Libertadores, e tem eliminatórias. Então, as autoridades do futebol precisam desenvolver um protocolo melhor.
Eu acho que o que aconteceu hoje mostra um pouco do amadorismo da CBF, né? Um resultado de coronavírus sair no dia do jogo, né? Depois da equipe ter. A gente vive num país continental, do time de São Paulo ter saído de São Paulo para ir até Goiânia jogar, pegar o avião, e o teste de coronavírus ficar pronto apenas no dia, é muito amadorismo. E ainda mais, seguindo nesse raciocínio, depois de ter a confirmação de 10 testes positivos do Goiás, era necessário realmente o São Paulo ir até o estádio, se trocar, subir até o gramado. Não era mais fácil ter cancelado logo, deixar o São Paulo no hotel para ver o que ia fazer? Eu acho que isso mostra muito do amadorismo da CBF e eu queria que o Lucas complementasse um pouco isso. Olha, creio que além de amadorismo, a gente vive uma situação não só no segmento futebolístico, mas acho que em quase todos os segmentos no nosso país, que a pandemia ela está em segundo plano. Então, não tratam com a devida atenção que deve ser tratada. Então, é por isso que acontece esse tipo de coisa. Que a doença é perigosa, que ela mata as pessoas, isso é evidente. A gente está vendo todos os dias, quando você abre o noticiário na TV, você abre o noticiário na internet, você vê o número crescendo a cada dia. Batemos o recorde de ontem, recorde triste, é bom pontuar, de mais de 100 mil mortes.